Olá, bem-vindos ao Innovation for the Future Game World Builder Interview. Hoje com o Lourenço. Lourenço, grato por teres aceito aqui o convite para conversar comigo sobre a Universidade dos Valores que tem-te apaixonado nestes últimos anos. Obrigado também, Marco, por teres convidado. E a primeira pergunta começa já a ser um clássico, não é? É começar pela conversa da Universidade dos Valores, neste caso. O que é a Universidade dos Valores para ti? Como é que tu descrevias hoje a Universidade dos Valores? Pois é, realmente eh, não responderia da mesma maneira que se calhar há 15 anos atrás, quando começámos. Portanto, eu acho que a Universidade dos Valores hoje é um espaço que não é físico, mas que promove a investigação, o desenvolvimento e a promoção dos valores universais, dos valores humanos que nós partilhamos todos enquanto humanidade. Portanto, a Universidade dos Valores tentou, ao longo destes 15 anos, basicamente, ehm, desenvolver conteúdos, desenvolver ferramentas, desenvolver perspectivas, que sustentassem essa aprendizagem dos valores, que não é uma aprendizagem tradicional, não é? É uma aprendizagem de experiência, de estímulos, de partilha, de descoberta. Por isso é que descobre o universo que há em ti, que é o lema da Universidade de Valores, que não é vem aprender os valores, é descobre que eles já estão em ti, não é? E então dar ferramentas para que isso aconteça, e isso acontece de formas diferentes para pessoas diferentes. E pronto, e tem sido uma evolução, uma aprendizagem para nós de como continuar a construir a Universidade dos Valores, eh, e de facto estamos num momento de viragem desse caminho, e, e o caminho que está para trás foi importante para chegarmos aqui. Hum. Vocês começaram como uma associação, hoje são uma fundação. Podes descrever um pouco a história, o caminho, como é que foi, como é que nasceu a ideia e Ok. e as fases por qual foram passando? Uhum. Sim, do ponto de vista formal dos projetos e das instituições, eh, as instituições são anteriores à Universidade dos Valores. A Universidade dos Valores surge em 2010, 2011, como resposta a um conjunto de outras aprendizagens que fomos tendo e que começaram, na realidade, tudo isto começa em 1998, mais ou menos, quando eu e a Eva, já estando juntos e sendo os dois, universitários em Lisboa, começamos a investigar esta área dos valores e a educação, a sua relação com a educação, com a família, e começamos a desenvolver alguns conteúdos, começamos a ter algumas experiências, ainda no campo informal, ainda não havia uma instituição eh, a suportar esses projetos. Portanto, fazíamos enquanto iniciativa de cidadania, algumas participações em conferências, etc. E em 2007 criamos o Instituto Luz ao Ilírio para o Desenvolvimento Humano, e aqui é um instituto que eh, converge estas duas origens, portuguesa e albanesa, deste casal Lourenço e Eva, para o desenvolvimento humano. E entre 2007 e 2010 iniciamos alguns projetos europeus eh, de desenvolvimento de conteúdos e ferramentas de educação para valores. Começamos a ter uma boa receptividade, e eu acho que em 2009 eh, começamos a dedicar-nos a tempo inteiro ao Instituto, e começamos a ter o programa LED on Values em, em grande movimento nas escolas pelo país todo, e começamos a sentir necessidade de criar um espaço físico eh, onde as escolas pudessem convergir, os professores pudessem receber formação, outros parceiros com outras perspectivas, com abordagens complementares,
pudessem também desenvolver as suas atividades connosco, e aí surge a oportunidade de recuperarmos um imóvel, um palácio senhorial em Mafra, que estava em ruína total, e instalar aí aquilo a que chamámos a Universidade dos Valores. E isso começa uma obra de recuperação desse edifício em 2011. E continuamos sempre paralelamente a essa obra a desenvolver os nossos projetos e a desenvolver conteúdos e a desenvolver ehm, ferramentas digitais, analógicas, etc., para promover os valores. E tudo isso fica pronto em 2016, em janeiro de 2016, com a inauguração da Universidade dos Valores, em que já tem esses espaços, nomeadamente o Museu dos Valores Universais, com essas ferramentas já em utilização pelas escolas, pelos visitantes, etc. E, portanto, de 2016 agora a 2024, eh, estivemos em Mafra, com atividades regulares em torno da Universidade dos Valores e do Museu dos Valores Universais. Tens aqui claramente, tens a fase inicial que tu referiste, não é? Muito dedicado aos estudos, algumas conferências, à aprendizagem. Depois há a primeira grande institucionalização, digamos assim, do conhecimento, que é o programa LED on Values e que se expande pelo país todo. E tu passaste assim muito rápido sobre isso, mas está aí uma aprendizagem muito grande, porque é um tipo de programa que vocês estão a fazer, eh, desenhando módulos para as escolas poderem utilizar nos seus diferentes conteúdos, e portanto estamos a falar de milhares de professores, centenas de escolas a usarem esta ferramenta ao longo de vários anos. E depois então vem a fase do edifício, do Museu dos Valores, da presença em Mafra, e agora está a iniciar uma nova fase, estás a iniciar uma nova fase onde estás a desmaterializar e a abrir para outros contextos, não é? Também a expandir o universo, não é? Porque em Mafra ficava localizado, embora as escolas nacionais pudessem vir, mas era ali, agora estás a abrir e a universalizar também o acesso a esse É tipo de isso. conteúdo. É isso. Essas são as. Paralelamente, em 2018, começamos a pensar em transformar a associação, que é o Instituto Luso-Ilírio, para a Fundação Luso-Ilíria, pronto, que passou por uma questão meramente de modelo de gestão. Eh, nós em 2007 queríamos ter criado a Fundação. Portanto, a Fundação já vem desde o início, mas não tínhamos condições para criar a Fundação, condições financeiras, sobretudo. E em Portugal, e não é assim noutros países da União Europeia, para criar uma fundação é preciso ter capital para o fazer, para garantir que os objetivos são alcançados. E ainda é significativo. E, portanto, não conseguíamos fazer isso, mas o modelo de gestão que nós instituímos na Associação Instituto Luso-Ilírio já era uma proxy de fundação. Mas mesmo assim tinha que seguir os padrões jurídicos de uma associação. E nós, logo que pudemos e que sentimos que estávamos preparados para isso, então criámos a fundação, e temos vindo, por enquanto, o Instituto ainda existe, mas temos vindo num processo de transição de tudo o que era do Instituto para a Fundação, e mais cedo ou mais tarde o Instituto vai se extinguir em benefício da Fundação. Em 2021 decidimos alterar a sede da Fundação de Mafra para os Açores, onde já tínhamos um espaço, na Ilha de São Jorge, onde eu estou, e isso também tem um pouco a ver com este movimento de expansão, e que não é necessariamente um movimento de expansão para nenhuma centralidade tradicional, não é? Não estamos a sair de Mafra para ir para Lisboa, estamos a sair de Mafra e de Lisboa
para ir para o meio do Atlântico, para a natureza, e isso tem tudo a ver também com o nosso crescimento e com a evolução do nosso projeto de vida e da própria Universidade dos Valores. Portanto, de estar, como dizias e bem, mais desmaterializada, e sem fronteiras. E, portanto, aqui estamos numa ilha, mas estamos com os pés na água, não é? E a água que une todos os povos do planeta, não é? E se calhar sentíamos-nos mais isolados e mais numa ilha em Mafra do que nos sentimos hoje em São Jorge. Eh, portanto, sentimos que foi um movimento coerente, e que está a dar os seus frutos do ponto de vista de criatividade, de até, até de abrangência de contactos, de visão, não é? De olhar para o outro lado do Atlântico, de olhar para o outro lado do mundo, de olhar para outros oceanos. Eh, e esse foi um movimento que depois acabou por ser catalisado pelo próprio interesse e pressão que fomos sentindo em Mafra para devolver o espaço físico do Palácio dos Marqueses à Câmara Municipal, que é o proprietário, e nós tínhamos uma concessão daquele espaço, praticamente vitalícia, se quiséssemos. Ahm, e, e, embora nos custou muito, porque houve um investimento não só financeiro, mas sobretudo emocional, pessoal, tanto meu como da Eva, naquele espaço, sentimos que ele serviu o seu propósito. E o seu propósito foi quase ser ali um laboratório de múltiplas experiências, não só das escolas que iam visitar o museu, mas das formações que ali se faziam, dos retiros que ali se organizavam. Deu-nos uma oportunidade realmente de interagir com muita gente. Foi um espaço que atraiu pessoas muito diferentes, com, com abordagens diferentes, com metodologias diferentes, com ideologias diferentes, e portanto tivemos lá, se calhar, todas as pessoas que hoje em dia em Portugal se dedicam ao desenvolvimento humano, à espiritualidade, à educação, e isso para nós foi um grande privilégio, e aprendemos com cada um deles, inclusive contigo, que lá passaste também muito tempo. Eh, e, e chegou um momento em que percebemos que realmente aquela, aquele espaço físico, sobretudo associado ao museu, que recebia escolas, mas que, por mais leais que as escolas fossem, nomeadamente os professores, que todos os anos voltavam com os seus alunos, uma, duas turmas por ano, sempre voltavam e gostavam e recomendavam, mas tínhamos essa percepção do limite do espaço físico. Eh, uma escola de 3.000 alunos que traz 50 alunos por ano, não é? Há ali 2.950 alunos que ficaram na escola. E isso causava-nos um certo desconforto. E então começámos a pensar que podíamos dar acesso àqueles recursos a todos os alunos, a partir das escolas, a partir de casa, a partir dos telemóveis. E apesar de haver vantagens do momento de partilha que se estabelecia naquele espaço, que era um momento único, se calhar, eh, pelas interações que se criavam entre os alunos, entre os colegas, entre nós e os alunos, entre os professores e nós, e isso realmente não é substituível pelo online, mas pondo numa balança, se eu puder ter os outros 2.950 alunos daquela escola com acesso àqueles recursos, em vez de ficarem privados deles, eu prefiro então sacrificar essas vantagens da interação presencial. E, e foi isso que aconteceu. Portanto, nós acabámos por chegar a um acordo com a Câmara de Mafra para a devolução do edifício, no qual tínhamos investido eh, basicamente 12 anos de trabalho intenso,
e começámos a trabalhar na transferência desses recursos para o online. E o nosso objetivo é colocá-los disponíveis gratuitamente, como o nosso legado de vida, e não nos concentrarmos tanto no desenvolvimento de novos recursos, de novos conteúdos, porque nós já desenvolvemos centenas de recursos ao longo dos últimos 25 anos. E então chegámos à conclusão que é o momento de nos concentrarmos na partilha desses recursos, porque senão estamos também sempre muito focados em fazer, em desenvolver, e depois se calhar não sabemos partilhá-los adequadamente. E portanto queremos criar um espaço e um tempo agora para os partilhar da melhor forma que conseguirmos. Grato, Lourenço. Estou aqui a sentir o impulso de tornar mais visível a vossa obra e aquilo que vocês fizeram ao longo destes anos. E aqui estou a falar da obra, sobretudo dos valores. Portanto, sim, há a recuperação do Palácio, há tudo aquilo que o Palácio representava em Mafra e no contexto de Mafra, e que vocês deram vida e expressão a isso, portanto, por terem recuperado, por terem posto o centro de interpretação no Palácio, e, portanto, devolverem o Palácio à vila, à cidade. Portanto, isso está lá, isso é uma obra que está feita, é algo que vocês dedicaram a todos nós. Um, eu queria me focar mais na parte do intangível ou dos valores, do trabalho sobre os valores. Então, tu me corrigirás se eu estiver errado, mas tem uma grande fatia, tem a ver com o LED on Values e com o programa LED on Values, e aqui ele é aplicado nas escolas e no desporto nacional. Portanto, estamos a falar de aplicações em grande escala, não estamos a falar de uma coisa reduzida a um universo curto, mas estamos a falar, assim, ao nível nacional, para todas as escolas, no desporto nacional. Portanto, isto só em si já é um património enorme. Nós sabemos a dificuldade que é a introdução de um paradigma qualquer nas escolas novo, seja ele qual for, a meditação na escola, as artes visuais, a música, o desporto, o que quer que tenha sido o paradigma para colocar na escola, a dificuldade em formar equipas, em formar professores, em formar pessoas, em universalizar, em que o espaço aceite, para aí fora. Vocês têm essa experiência convosco de levarem os valores para dentro da escola e lidar com as dificuldades e com as oportunidades que isso criou. Portanto, isso é um dos grandes patrimónios e hoje está construído. São fichas que qualquer professor poderá usar nos seus conteúdos das disciplinas e que, ao mesmo tempo, ele ensina o conteúdo daquilo que a sua disciplina tem e o valor que ele está a escolher trabalhar. E eu gostava que tu falasses um bocadinho sobre isso, porque há muita ciência por trás e há muito conhecimento aí expresso. Portanto, isso é uma dos vetores. O outro vetor foi todo o património que vocês construíram e que estavam nas salas do Museu de Valores, que são jogos interativos onde as crianças e os adultos podiam aprender o que era entrar em contacto com determinado valor. Vamos pressupor que é a criatividade, por exemplo. Então, eu tinha jogos e dinâmicas que me levavam a viver o que é esse valor e como é que esse valor pode estar presente na minha vida, como é que ele se manifesta. E quem diz nos restantes valores que estão presentes, o foco aqui eram os valores universais, o conjunto de valores universais que a Universidade dos Valores cultivava, mas a matriz era de aprender, da aprendizagem baseada em valores. Portanto, há muito estudo aqui e muita produção de conteúdos que estão disponíveis, que vocês puseram sobre a forma de jogos, sobre a forma de explicações, incluindo o valor da natureza e a inclusão da natureza nos contextos em que a universidade atuava, não é? Eu lembro-me perfeitamente nos retiros que eram organizados por vocês porem isso como parte de, as pessoas iam passear, iam conhecer a parte histórica, mas iam conhecer também a parte natural, e isso fazia parte da maneira com que vocês desenhavam e estavam presentes ou socializavam os diferentes valores. Portanto, isso é uma outra matriz, um outro conjunto de legado, e que é importante, até porque há uma oportunidade, daqui a pouco já falaremos dela, porque todos aqueles conteúdos que estão analógicos e criados hoje estão disponíveis para, se alguém quiser poder usar. Depois tu há de falar também melhor sobre isso. Vocês Uhum. abrirem uma chamada a receberem propostas para se entidades que estejam interessadas em fazer uso desses recursos
poderem fazer. Portanto, eu gostava que tu falasses um pouco desta matriz e destes resultados que estão no ar, que são mais de 20 anos de trabalho que estão aqui, numa área que é muito pouco trabalhada em geral, portanto, o mundo dos valores, a educação baseada em valores e os valores no contexto da sociedade não é algo que haja muita gente a trabalhar ou que esteja muito, como digo, massificado. Nós ouvimos falar muito sobre valores, mas depois não vemos isso na prática. E vocês fizeram o caminho contrário. Não falam muito sobre valores, mas têm uma prática, uma praxis muito grande sobre valores. Então eu gostava que tu desses mais ênfase a esse trabalho e ao que está em cima da mesa e à construção que as coisas que vocês têm, para quem nos está a ouvir, perceber do que é que nós estamos a falar e do que é esta rica produção de conteúdos que a Universidade dos Valores teve e tem. Certo. Sim, de facto, há um património muito grande no programa LED on Values e que, eh, e que, do ponto de vista histórico, digamos assim, da nossa história de desenvolvimento desse programa, surge numa altura em que era difícil de falar sobre valores na educação. Eu lembro-me perfeitamente que as primeiras abordagens, e que foi nessa fase mais informal, digamos assim, até 2007, 2008, em que nós íamos testando até a comunicação, como é que as pessoas viam este tema dos valores nas escolas, na comunidade. E recordo-me perfeitamente que os valores eram um tema incómodo. As pessoas, os professores, quando se falava em valores, sobretudo na escola pública, ficavam desconfortáveis. Associavam a religião, associavam a ideologias específicas. E então o nosso caminho de construção de conteúdos e de recursos e de propostas para as escolas teve que ter em consideração que era necessário também desconstruir este conceito e, e enquadrá-lo numa investigação que fizemos, que foi também o nosso percurso académico paralelo a este desenvolvimento de projetos e de conteúdos, nomeadamente nos nossos doutoramentos, quer eu em Ciências da Educação, quer a Eva em Filosofia da Educação. E o que nós fizemos inicialmente foi uma abordagem aos valores enquanto fundamento de competência pessoal, social e cívica, enquanto sustento de uma cidadania plena, da realização pessoal do indivíduo e e do seu contributo à sociedade. E, portanto, e a isso chamamos a literacia social. Portanto, e esse foi o tema da minha tese de doutoramento, Literacia Social, Valores enquanto Fundamento de Competência, em que se estruturaram dezenas de valores em áreas de desenvolvimento de competência pessoal, interpessoal ou social e cívica. E isso foi a base da construção do LED on Values. O LED on Values faz o processo depois inverso, que é com estes valores orientados para estas competências, que dinâmicas é que nós precisamos de instituir para estes valores serem promovidos e para a competência ser desenvolvida. Portanto, fechar o ciclo. Aquilo que nós fizemos foi isso, foi desenvolver conteúdos, as tais fichas de exercícios, que depois organizámos em vários módulos, se não me engano, são 7 módulos, que fomos desenvolvendo ao longo dos anos. Começámos com o Valores em Ação, depois, numa altura em que houve uma grande confusão social em torno da educação sexual, fizemos uma proposta de política pública em que o próprio Ministério da Educação participou de um módulo do LED on Values, que era Valores da Sexualidade, em que se tinha uma perspectiva da sexualidade pela ética da sexualidade, e não pela perspectiva biológica, biomédica da sexualidade. Teve um grande acolhimento nas escolas, foi um momento de grande crescimento do LED on Values nas escolas. Depois desenvolvemos módulos sobre valores europeus, sobre valores no desporto,
sobre os valores da diversidade. Portanto, organizámos umas, se calhar, mais de uma centena de propostas, de fichas de exercícios eh, em torno destes temas. E aquilo que os professores fazem, como disseste bem, é introduzi-los no seu currículo escolar, eh, e aproveitando aquelas propostas de dinâmicas de exercícios para enriquecer a atividade pedagógica. E ao mesmo tempo que estão a ensinar matemática, história, geografia, etc., podem introduzir essas dinâmicas que explicitam a aquisição de competência baseada em valores, valores que depois os alunos identificam e percebem que se correlacionam com aquelas competências que eles estão a adquirir. Pronto, e de facto esse foi um processo longo, de muitos anos. Paralelamente, fomos fazendo formação de professores em torno da introdução destes módulos, e depois há um módulo que acaba por disputar uma nova área que tu referiste e que foi muito importante e que foi inovadora em Portugal, que é os valores do desporto e a ética no desporto. E, portanto, nós damos apoio em 2012, se não me engano, à criação do Plano Nacional de Ética no Desporto pelo IPDJ, e até 2016 temos uma parceria quase estratégica com esse Plano Nacional de formação massiva de agentes educativos e desportivos em torno do desporto, desde o desporto escolar ao desporto nos clubes, ao desporto de competição, aos dirigentes desportivos, aos árbitros, etc., com campanhas sobre os valores no desporto. E acabamos por desenvolver, inclusive, uma ferramenta digital que faz a identificação, conhecimento e certificação de boas práticas na ética no desporto, que se chama Bandeira da Ética. Portanto, e que depois nós fazemos concebemos, desenvolvemos, fazemos um teste piloto, o projeto tem tal sucesso que é apropriado pelo próprio IPDJ, e hoje é um programa do IPDJ, gerido pelo IPDJ, e que tem um sucesso enorme, e há federações, como a Federação de Futebol, por exemplo, que o implementam massivamente nos clubes e que inclusive associam a disponibilização de financiamento aos clubes eh, em torno dos objetivos da bandeira da ética. Se os clubes atingirem determinados objetivos, têm majorações de financiamento, por exemplo. E, portanto, foi uma área de grande impacto, digamos assim, do nosso trabalho, ehm, e que permanece, e que nós gostaríamos agora de colocar. Até agora, o Lead on Values tinha uma subscrição. Os professores ou as escolas pagavam uma subscrição para aceder à totalidade dos conteúdos. E o que nós vamos fazer, e estamos a ultimar a resolução de questões tecnológicas, para colocar todas essas centenas de recursos completamente acessíveis e livres. Portanto, isso já é a nova fase que tu estás a falar. Portanto, esta fase que está, que está a começar, que está a dar os passos agora, é a abertura de todos estes conteúdos, quer do LED on Values, quer do Museu dos Valores e de outros que vocês tinham, e de pôr disponível a todo o público, em primeiro lugar, provavelmente a língua portuguesa, e depois abrir até para outras línguas e outras geografias. Podes falar um pouco Sim, dessa ambição e do que está em cima da mesa, Lourenço? sim. Portanto, nós chegámos à conclusão que o facto de termos desmaterializado a nossa atividade deu-nos uma liberdade que nós não tínhamos, que era, temos a liberdade hoje, do ponto de vista financeiro, ter mais flexibilidade, de não termos, como tínhamos, 5, 6, 7 funcionários, que tínhamos que assegurar os respectivos salários, um espaço físico que exigia imensa manutenção, imensa dinâmica, etc. E
E hoje, sem esse peso da infraestrutura, podemos dedicar a essa perspectiva mais imaterial do nosso trabalho, e não precisar do rendimento que precisávamos antes, não é? Para sustentar toda essa infraestrutura. E isso permite-nos libertar esses conteúdos a um acesso livre e gratuito a todos, que para nós sempre foi o nosso objetivo, é que o máximo de pessoas possam ter acesso, escolhendo, utilizar ou não, e isso já não é nossa responsabilidade, e sentimos que neste momento é isso que queremos fazer, é disponibilizar, sabendo que não é necessariamente garantido que toda a gente vá valorizar, vá utilizar, mas sentimos que fizemos a nossa parte, não é? E que não será pelas barreiras financeiras que as escolas, os alunos, as famílias deixarão de ter acesso a estes recursos. Portanto, essa barreira à partida fica livre. E aquilo que vamos fazer é os próprios recursos que estavam no Museu dos Valores Universais, que eram cerca de mais de 50 jogos interativos, documentários, dinâmicas, uns digitais, outros analógicos, uns com muita tecnologia, outros com eh, muita mecânica, eh, ficarem disponíveis tanto quanto possível na sua adaptação ao online. Obviamente que há coisas que nós não vamos conseguir criar online, como medir a resposta galvânica da pele, ou o batimento cardíaco, ou as ondas cerebrais de um aluno a fazer uma atividade à distância, pelo menos para já, não conseguiremos fazer isso, mas é possível adaptar esse mesmo jogo para que, não tendo a resposta biométrica do aluno, tenha as respostas efetivas do aluno no jogo. Portanto, essa versão ficará online. Temos os jogos que eram analógicos e que exigiam mexer em peças e equilibrar balanças e por aí fora, que iremos encontrar formas de recriar isso no online. Isso já é relativamente mais fácil. No entanto, todos aqueles módulos que existiam e que albergavam essas atividades analógicas e digitais no museu, que eram cerca de 24 módulos físicos, tipo casulos, camas, cadeiras com equipamentos, com óculos 3D, etc. Tudo isso ficou e está em nossa posse ainda, mas nós não pretendemos continuar a explorar esses recursos físicos como o fizemos nesta fase anterior. E são esses recursos, com os respectivos conteúdos, que nós estamos também a disponibilizar a quem queira receber essa concessão, essa transmissão, para, na sua autonomia da sua entidade, da sua escola, da sua universidade, seja o que for, poder gerir livremente a utilização desses recursos. Portanto, e como disseste e bem, nós acabámos de lançar agora um convite que estamos a divulgá-lo, sobretudo através de amigos e de entidades de amigos, que possam também divulgá-los aos seus amigos, porque acreditamos que essa será a forma de, pelo menos através de quem conheceu o espaço físico do Museu dos Valores, em Mafra, possa valorizar, passa a expressão, a oportunidade que é ficar com a exploração desses materiais. Portanto, escolas no país, universidades, câmaras municipais, fundações, ONGs que trabalhem neste setor e que vejam os valores como um ativo na sua ação, portanto, está aberto esta colaboração com a Universidade dos Valores e poderem ficar com esses ativos, né, em sua exposição e para seu uso ao longo do É tempo. isso mesmo. Lourenço, há uma versão que eu também gostava que tu falasses aqui,
nós temos estado a falar muito no espectro nacional, mas vocês também têm muita experiência internacional, não só porque muitas das coisas que faziam em Portugal também estava a ser espelho na Albânia, por virtude da dinâmica que a associação nascente tinha, ou a associação original tinha, não é? Que está fundada em Ti e na Eva, mas também porque vocês fizeram uma grande parceria com a Unesco e trabalhavam muito próximo com a Unesco, tinham e têm, penso que ainda mantêm essa ideia de tornar os valores universais como património imaterial da humanidade. Então, todo este lado internacional esteve muito presente também no mundo da Universidade dos Valores e no trajeto da Universidade dos Valores. Portanto, não é algo também surpreendente que vocês queiram abrir e universalizar não só para o universo falante de língua portuguesa, mas também para outros universos. Portanto, podes falar um pouco sobre esta valente mais internacional e do trabalho que vocês faziam fora de Portugal? Sim, efetivamente, como dizes bem, a nossa família e as nossas instituições sempre tiveram naturalmente esta dupla vertente, pelo menos luso-albanesa, não é? Mas que, como qualquer casal internacional saberá, despoleta em nós também uma forma de estar diferente no mundo, uma cidadania diferente. Eu às vezes vejo familiares, amigos, pessoas na televisão com um sentimento e um orgulho nacional tão grande e eu às vezes dou comigo a pensar assim, mas quer dizer, eu gosto de ser português, mas não sinto assim uma pertença tão exclusiva a este país. Portanto, sinto-me muito mais um cidadão do mundo do que um cidadão português. E eu acho que isso deriva muito desta experiência familiar, não é? De um casal internacional que teve três filhos, que são hoje adultos e que também beberam desta experiência, universalizante, não é? É em processo. E então, eh, obviamente que, e sendo a Albânia um país, num momento de crescimento e de desenvolvimento diferente de Portugal. E aqui não digo nem melhor nem pior, porque nos padrões da economia, etc., se calhar nos últimos 20 anos esteve atrás de Portugal, mas nessa altura se calhar estava à frente noutros padrões, por exemplo, éticos, precisamente da importância dos valores na família, na sociedade, na comunidade, e que tem vindo a perder por adotar modelos de desenvolvimento que vem buscar ao Ocidente, à Europa mais ocidental, aos Estados Unidos, etc., e que está a perder outras competências sociais que tinham e que hoje não têm. E, portanto, nós tivemos sempre essa atenção especial à Albânia, porque íamos visitar frequentemente. Em 2011, se não me engano, eh, criamos uma instituição luso-albanesa, portanto, um instituto igual, gêmeo, na Albânia, e começamos a desenvolver projetos europeus com parceiros da União Europeia e a Albânia, o que era um feito, na altura, difícil por questões meramente burocráticas do acesso das instituições albanesas aos financiamentos europeus da União Europeia. Mas fomos conseguindo introduzi-los também nessa dinâmica e desenvolvendo quer competências nessa área, quer também transferência de recursos que íamos tendo no Lead on Values, na Universidade dos Valores, para a Albânia, com tradução de conteúdos, com adaptação para a realidade da Albânia. E temos até uma versão do nosso site da Universidade dos Valores em albanês, que tem acesso também a recursos digitais em albanês. Esse foi o primeiro nível, mas como de facto, e disseste bem, desde 2007 até agora temos vindo sempre a desenvolver, tudo o que desenvolvemos, o próprio Lead on Values, é em inglês, as palavras são em inglês, porque resultam também de parcerias internacionais,
desenvolvemos sempre com parceiros de outros países da União Europeia, de vários países, com os quais depois, obviamente, mantivemos contacto. A própria natureza desses projetos é de colaboração e de partilha dos resultados, portanto, eles próprios continuaram a utilizar também resultados do próprio da Don Valley, da Universidade dos Valores. Houve imensas ocasiões em que esses projetos traziam educadores, eh, pessoas ligadas à política pública desses países, a Mafra, visitar, trocar experiências. Tu, aliás, participaste em alguns deles, ehm, e que depois também se cruzou com essa plataforma da Unesco ao tornar a Universidade dos Valores um centro Unesco, que aconteceu em 2016. E, portanto, também trouxemos um pouco a experiência da Unesco para dentro e fomos também convidados a partilhar a nossa experiência até em fóruns internacionais da Unesco, nomeadamente em Paris. E, portanto, essa vertente internacional acaba por estar ligada ao próprio ADN da Universidade dos Valores, porque se nós estamos a trabalhar valores universais, eles não têm fronteiras. E, portanto, não são valores que nos pertencem a nós, enquanto portugueses, ou albaneses, ou holandeses, ou malteses, ou checos, para mencionar alguns países que participaram sempre nestes projetos internacionais, mas são reconhecidamente valores que pertencem a toda a humanidade. E nós tivemos, e penso que também participaste nessa ocasião, a oportunidade de trabalhar durante uma semana com pessoas das mais diversas origens, quer ideológicas, culturais, religiosas, académicas, de diversas idades, de diversos contextos, de contextos de paz, de contextos de conflito, e em que procuramos consensualizar valores universais. Portanto, e até chegámos a uma matriz de 12 valores no final, correlacionados com outros 36 valores que estavam mais ou menos associados a cada um desses 12, e que eram valores que todos esses participantes de todo o mundo e com a sua grande diversidade reconheceram como valores da sua identidade também. E, portanto, é um movimento natural, é quase o alfa e o ômega dos valores universais. Portanto, eles não podem nascer aqui iniciativas em Portugal e ficar por Portugal. Parece um contrassenso, não é? E, portanto, haja criatividade e haja oportunidades, naturalmente que eles irão além fronteiras com o nosso trabalho. Eh, mas não temos um plano muito delineado, sabemos que há entidades e que estamos em contacto com elas, que querem portar, digamos assim, estas experiências, estas ferramentas, para o Brasil, para outros, para a Lopes, para outros países também europeus, etc. Mas acreditamos que isso será um processo natural desta fase de partilha que nós estamos agora a criar. Este espaço de partilha provavelmente vai potenciar mais o aparecimento destas interações internacionais. Grato, Lourenço. Sinto-me contente por estar explícito neste momento o património e todo aquilo que foi a história e o espólio e o valor que a Universidade dos Valores pôs e disponibilizou e está a abrir. Está mais claro para quem está a ouvir o que é que isso significa, também a oportunidade para pôr cima da mesa. Sinto, fica aqui assim, tipo, com aquele burburinho, com aquela efervescência no corpo, o que é que vai seguir, como é que vai ser este passo depois de vos ter acompanhado nestas diferentes fases, ter visto as coisas que vocês andaram a fazer nos diferentes momentos, fico cheio de curiosidade, como é que vai ser esta nova fase e o que é que vai acontecer, como é que vocês vão, como é que vocês vão se reinventar neste renascimento, então, estou muito contente com isso e assim, curioso o que é que vai vir daí. E gostava de shiftar um pouco para aqui a conversa. Nós começamos a aproximar-nos do fim. Falar um pouco da tua caminhada
e da vossa caminhada, mas sobretudo aqui a tua, que estou em conversa, do ponto de vista do teu desenvolvimento humano, da tua condição, porque este processo, não é? O processo da Universidade dos Valores, que é um processo sobre o desenvolvimento humano e sobre a educação, também tem um espelho em ti. Tu precisas também fazer o teu trabalho e foste precisando fazer o teu trabalho ao longo do tempo para lidares com as diferentes situações que foram aparecendo e elas foram de muita natureza, desde as científicas, universitárias, porque, como tu bem disseste, tu entraste numa área que era pouco reconhecida, dentro do meio académico isso trouxe as suas dificuldades também, portanto, entrar nesse universo, trazer esse tema para cá, depois recuperar a obra, aquela obra, e que eu acompanhei já de mais perto, também teve as suas dores de cabeça, também teve os seus desafios e toda a relação com as diferentes instituições envolvidas ao longo do tempo, e agora uma nova fase, uma outra geografia, os filhos nesta caminhada, a educação dos filhos. Portanto, eu gostava que tu também falasses um pouco de ti. Como é que foi para ti toda esta experiência? O que é que tu foste fazendo ao longo do caminho para tu te manteres resiliente, manteres a tua linha direita, seguires o teu caminho? Portanto, como é que foi isso? Como é que foi esse lado de ti Uhum. próprio, do teu próprio amadurecimento e crescimento neste processo? É uma pergunta, é uma boa pergunta e difícil de responder. E eu até acho que esta nova fase em que nós estamos agora e que estamos a iniciar, também é uma fase que eu quero criar mais sentido para esse percurso. Ou seja, conseguir interpretar melhor o que é que eu fiz de bem e de mal neste percurso, que fatores é que foram mais importantes para tomar decisões para chegar onde cheguei, porque também nesta partilha que quero iniciar, também posso e quero e gostaria de partilhar essa experiência pessoal, não é? E tenho ideia até de começar a fazer aquilo que sempre gostei imenso de fazer, que é escrever, e que nunca consegui escrever assim de uma forma livre, não é? Fui fazendo teses, fui fazendo artigos científicos, fui escrevendo uns e-books, mas sempre em torno, de um projeto, de um tema. Mas não, eu agora gostaria de escrever livremente, não é? E também de partilhar, nem que seja com os meus filhos, não é? Porque os meus filhos perguntam muito, não é? Como é que eu vivi estes diversos momentos. E eu preciso também de espaço e de tempo para, eh, para organizar ideias sobre isso. E eu diria em poucas palavras, que aquilo que eu tentei sempre fazer foi, e é isso que eu digo aos meus filhos, que é, fazer as coisas pensando, em primeiro lugar, num benefício superior. Portanto, não no meu benefício pessoal, sempre que possível que não seja contraditório, não é? Que seja bom para mim, mas também bom para os outros, eh, mas sempre ter essa bússola de fazer algo que tenha impacto bom em alguém. Eh, e eu vejo que isso pesou no momento em que tinha que decidir, por exemplo, se mantinha um emprego que dava sustento às minhas necessidades pessoais e familiares, ou se arriscava soluções diferentes para também responder a necessidades dos outros, fora da minha esfera familiar, não é? Da comunidade, do país, do mundo. Uh, portanto, vejo que essa perspectiva pesou. Um, outra, outro fator que eu acho que pesou foi a minha ligação quase umbilical à natureza e ao mar. Uh, eu sempre estive muito ligado ao mar, eu nasci e cresci em Carcavelos. Aos 5, 6 anos comecei a andar à vela com o meu primo. Depois, como era um desporto na altura, e se calhar ainda muito elitista e que exigia muitos recursos materiais que os meus pais não podiam, eu deixei de andar à vela, mas fui para os escoteiros marítimos, onde tinha um tio-avô que era fundador dos escoteiros marítimos em Portugal.
e que foi um mentor para mim a vida toda, até muito recentemente, há poucos anos que ele faleceu, e que foi um homem que dedicou também a sua vida à juventude. Portanto, foi fundador dos escuteiros marítimos, mas também eh, participava nos escuteiros terrestres, eh, portanto, foi também um guia que eu tive sempre presente na minha vida. Eh, e esse contacto com o mar, que depois segue com a prática do surf, que foi o meu desporto principal, na juventude, na adolescência, que me levou para um espaço liberto das condicionantes da terra, da vida, da pressão social, da pressão dos pares, portanto, vivi uma adolescência um pouco até isolada, eh, eh, em função da minha paixão pelo surf e pelo mar. Eh, Mesmo no surf, não fui um surfista da comunidade, portanto, tenho amigos eh, desde essa altura e que nos damos lindamente, mas não fiz a vida comunitária do surfista comum, não é? Que na altura era muito associada também a alguns devaneios e de alguma rebeldia. Eh, não, a minha relação com o surf e com o mar era mais pessoal. Portanto, eu eh, quase que me encontrava a mim próprio no mar e para mim era suficiente, não precisava de mais. Portanto eu era o que não ia sair à noite com o grupo de amigos, porque eu queria era, no nascer do sol, estar dentro da água e fresco e de cabeça limpa portanto eu acho que isso também me protegeu de algumas experiências. Se calhar a sociedade de hoje em dia acha que são experiências normais para todos os jovens. Eu acho que nem todos os jovens precisam de passar pelas mesmas experiências, de sair à noite, de beber os copos, de fumar isto, de fumar aquilo. Portanto, eu vivi a minha vida sem essas experiências, pelo menos observei-as, e para mim acho que esse é outro fator. Passei uma vida sempre muito observador da realidade à minha volta. Mesmo quando estava nesses grupos e nesses contextos, não, não os excluía, não os tornava, não os julgava, observava e tirava as minhas conclusões sobre o que é que era bom para mim, o que é que era bom para os outros e fazia opções. Pronto, e acho que isso resultou depois em muito cedo encontrar uma pessoa que partilhava essa forma de estar e de viver, que foi a Eva. Portanto, nós encontramos-nos nos meus 20 anos, enquanto universitários, e, eh, portanto, acabei por ter uma relação estável, longa. eh, Comecei a ter filhos cedo, portanto, nós estamos juntos desde os meus 20 anos, há 27 anos. Aos 24 anos, aos 24 anos, temos o primeiro filho, o David. Portanto, começamos uma vida familiar cedo. Temos esta ideia também de que não vale a pena esperar muito para que todas as condições financeiras e patrimoniais estejam ao dispor para começar a fazer coisas que são importantes. Portanto, a família é uma coisa importante. Portanto, decidimos começar e arriscar e começámos sem nada. Eu e a Eva eh, começámos juntos como estudantes universitários, sem sem recursos familiares anteriores, porque os nossos pais deram-nos tudo do melhor que puderam e sabiam, foi a educação que nos deram, mas do ponto de vista financeiro nunca tivemos nenhum apoio portanto, construímos tudo de raiz e não esperámos para ter uma casa para poder casar, não esperámos ter um pé de meia para poder ter um filho, e pelo contrário, tivemos um, dois e três, todos seguidos.
porque era isso que também queríamos. Queríamos que eles tivessem uma vivência de proximidade, de idades, e que tivessem pais jovens que partilhassem com eles eh, ainda hoje, não é? Ainda continuo a fazer surf e os meus filhos fazem surf comigo, fazem mergulho, caça submarina e tal. Pronto, e ainda tenho alguma capacidade física, apesar das muitas mazelas, para os acompanhar nisso, nesta idade, que é a idade de força deles, não é? E que eu começo, mas que puxam por mim. E, portanto, eu acho que há aqui alguns destes fatores que me levaram, e sempre disse, a Eva acabou por ter um percurso mais formalizado de experiência e desenvolvimento interior associado à meditação, à Vipassana. Eu também tive a oportunidade de experienciar esse caminho, que também utilizo de vez em quando, mas para mim não há de facto outra meditação senão estar no mar, seja a mergulhar em profundidade, seja a fazer surf na superfície, é um espaço de encontro espiritual pleno. E, e é aí que eu realmente me encontro e tenho a clareza para tomar decisões, para encontrar a paz interior, para encontrar as competências para continuar a construir uma relação conjugal que tem os seus desafios contínuos, eh, portanto, sinto-me feliz por não me ter enganado, eh, nas coisas que eu acho que são essenciais, não é? Que são família, que são missão, eh, e, e espero que ainda haja muito para aprender e para crescer nesta nova fase. Hum, grato, Lourenço. Eu vou pôr aqui nas nossas gravações, vou pôr os links para os diferentes sítios e também vou pôr aqui o convite que tu fizeste para quem quiser apresentar propostas à Universidade dos Valores para os Recursos. Gostei muito desta conversa, de estarmos aqui a fazer esta vadiagem vendo do Distrito da Silva, portanto, estas conversas vadias, sem agenda. Nesse caso, tu a vadiares aí no lado dos Açores, eu aqui no lado de Carcavelos, agora tenho gostei muito da forma como tu trouxeste e puseste de forma clara e viva aquilo que é o caminho que eu tive o prazer de acompanhar. Obrigado também, Marco. Isto também foi uma experiência nova para mim, porque lá está. Às vezes tenho pouca oportunidade para refletir e o falar e o dialogar ajuda-nos a esclarecer. E eu próprio preciso de esclarecimento, não é? Quer do passado, quer do presente e para o futuro. E, portanto, esta conversa foi esclarecedora também para mim. Eu fico muito contente com a intenção de escreveres e de escreveres um livro sobre ti, sobre as Universidades de Valores e trazeres essa aprendizagem para fora. Celebro isso e estimulo que o faças. Obrigado. Obrigado pelo estímulo. Grato, Lourenço. E um até já. Obrigado também. Até já.